levantar. Ele tem que levantar. Boa noite, podemos nos sentar. Está aberta a sessão extraordinária que convoquei para essa data, passando desde logo a palavra ao senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da sessão extraordinária jurisdicional realizada em 26 de outubro de 2018. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes os senhores ministros Luiz Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Edmar Gonzaga e Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Procuradora-Geral Eleitoral, a doutora Raquel Dodge. A ausência justificada do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Às 17h22 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da anterior. Foram julgados 23 processos e publicados em sessão 20 acórdãos. A sessão foi iniciada às 18h06. Alguma observação, senhores ministros? Nada havendo, declaro aprovada a ata. Chamo a julgamento a representação 0601.865.73, procedente de Brasília, sob a relatoria do ministro Jorge Mussi, em que representante o Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência está com a palavra, ministro Mussi. Senhora Presidente, eminentes pares, insigne subprocurador, advogados, cuida-se de representação formulada pela Procuradoria-Geral Eleitoral com base no inciso 6º do artigo 24 do Código Eleitoral, por meio da qual se busca esclarecer a aplicabilidade de normas regentes do processo eleitoral, especialmente as relativas às sessões localizadas em prédios de universidades públicas e privadas, tendo em vista a medida liminar deferida pela ministra Carmen Lúcia, no âmbito da DPF 548 e IMC do DF, em tramitação no Supremo Tribunal Federal. A eminente Procuradora-Geral Eleitoral aduz, em síntese, que os termos do referido provimento jurisdicional do Supremo Tribunal Federal podem suscitar dúvidas nos agentes públicos encarregados da execução do processo eleitoral em curso, especialmente no que toca ao exercício do poder de polícia, que é inerente à Justiça Eleitoral, nas mesas receptoras de votos que funcionam em ambientes universitários. Haja vista a importância do tema, trago feito a apreciação do plenário, na presente sessão extraordinária, a teor do disposto no artigo 19, parágrafo 1º, parte final do regimento interno do TSE, e para que se tenha uma orientação clara deste colegiado para os tribunais regionais eleitorais, juízes eleitorais e demais servidores dessa justiça especializada, é o relatório. Pode prosseguir, ministro Mussi. Voto. O dispositivo da decisão proferida na medida cautelar da DPF 548 da relatoria da ministra Carmen Lúcia tem o seguinte teor, aspas, pelo exposto, em face da urgência qualificada comprovada no caso, dos riscos advindos da manutenção dos atos indicados na peça inicial da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental e que poderiam se multiplicar em face da ausência de manifestação judicial a eles contrária, defiro a medida cautelar para, ad referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal, suspender os efeitos de atos judiciais ou administrativos emanados de autoridade pública que possibilite, determine ou promova o ingresso de agentes públicos em universidades públicas e privadas, o recolhimento de documentos, a interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade disciplinar docente e discente e a coleta irregular de depoimentos desses cidadãos pela prática de manifestação livre,
de ideias e divulgação de pensamento nos ambientes universitários ou em equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos. Essa decisão, como se pode depreender da leitura atenta de seus termos, é baseada em preceitos constitucionais relativos à autonomia universitária e à liberdade de manifestação no ensino superior. Desse modo, a vedação de ingresso de agentes públicos mencionada na decisão transcrita relaciona-se com esse fim, sendo um instrumento de garantia dessa autonomia das atividades que lhe são próprias. Como se sabe, todos os prédios requisitados para as eleições pela Justiça Eleitoral abandonam provisoriamente a sua destinação específica e são afetados a outros interesses públicos, qual seja o da realização do pleito, em que se garantam ao eleitor todos os meios de segurança para o exercício livre do sufrágio. Nesse contexto, considerando a apreciação perfunctória que ora é feita do pedido formulado pela Procuradoria-Geral Eleitoral, igualmente autora da ADPF, formalizada no Supremo Tribunal Federal, correto assentar, nos termos postos pela inicial desta representação, que a referida arguição de descumprimento de preceito fundamental não tratou do exercício do poder de polícia, que é próprio da Justiça Eleitoral nos dias das eleições. Tampouco alterou qualquer regra vigente sobre esta matéria, restando íntegras todas as regras do Código Eleitoral, inclusive o seu artigo 249, para assegurar o funcionamento das mesas receptoras de votos e de justificativas, inclusive o dos locais destinados à votação em trânsito, nos edifícios públicos e particulares, a que se refere o artigo 24 da Resolução do TSE 23.554 de 2017, que dispõe sobre os atos preparatórios para as eleições de 2018. Desse modo, considerando a relevância da matéria para a organização das eleições, especialmente no dia de amanhã, voto no sentido de reafirmar a plena vigência das regras da Justiça Eleitoral nos espaços requisitados às universidades públicas e privadas, no segundo turno das eleições, e a autoridade dos juízes eleitorais nas respectivas circunscrições judiciárias eleitorais. Por fim, determino a imediata divulgação desta deliberação colegiada pelos meios mais expeditos e efetivos a todos os tribunais regionais eleitorais e ao Ministro de Estado e da Segurança Pública. É assim como voto. Obrigada, ministro Jorge Mussi. Colho o voto do ministro Luiz Felipe Salomão. Com o relator, presidente. Ministro Admar Gonzaga. Também eu com o relator, senhora presidente. Ministro Tarcísio Vieira. Acompanho o eminente relator louvando a verticalidade e a presteza de sua excelência no equacionamento da espécie. É como voto, presidente. Obrigada, ministro Tarcísio. Eu, da mesma forma, me ponho de inteiro acordo com o voto do eminente relator e com os cumprimentos, né, que foram feitos à sua excelência pela presteza como solucionou a questão posta pela ilustre Procuradora-Geral Eleitoral. Proclamo o resultado. Representação acolhida nos termos propostos pelo eminente relator, ministro Corregedor-Geral Jorge Mussi. Alguma matéria ou consideração? O Ministério Público gostaria de registrar a excelência, a presteza, a velocidade e a qualidade da prestação jurisdicional desta Corte, posicionando-se ao tempo e ao modo para a tranquilidade, a serenidade e a segurança das eleições no dia de amanhã. Muito obrigado, senhor corregedor, pela velocidade
e pela atenção devotada a este caso, a esta altura do calendário eleitoral. Desejando a todos uma excelente noite e registrando que o acórdão está publicado em sessão, declaro encerrada a sessão. Muito obrigada.